Hoje é dia de ressurreição, amém? E eu quero compartilhar com você essa mensagem, abençoar a sua vida em nome de Jesus. Eu quero já falar para você que você está de parabéns por ter vindo hoje, né? Você poderia ter ido para outro lugar, feriadão mesmo, mas você veio, que coisa maravilhosa. Realmente estamos felizes com a sua presença aqui e que Deus abençoe até o final dessa reunião, que eu sei que você já está sendo abençoado e vai ser muito mais. Então eu quero falar com vocês hoje sobre Eis o Cordeiro de Deus, é o tema da minha mensagem, a verdadeira Páscoa. Nada contra ovos de chocolate, tal. Tem problema, pode comer à vontade. Tem até alguns agora que não tem nem açúcar mais, né? É bom, dá uma energia, né, tudo mais. Mas eu quero falar para vocês realmente por que a Páscoa. O que nós estamos comemorando hoje, esse domingo, né, de Páscoa, esse final de semana, que muitas pessoas estão com o coração aquebrantado, coração aberto para ouvir a palavra de Deus, para ouvir e falar sobre Jesus. Por que a Páscoa realmente? Eu quero começar aqui com o primeiro texto, João capítulo 1, versículo 29, ok? Inclusive eu vou até ler dessa Bíblia aqui. Olha, eu gosto de Bíblia, irmão, não é brincadeira, eu vou te falar. E essa Bíblia aqui é muito boa. É a nova versão NAA, só tem alguns ali na lojinha, né? E eu quero ler esse texto aqui, nessa Bíblia, que é maravilhoso. João capítulo 1, versículo 29, diz assim. Cadê o 29? No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos falar bem forte isso aqui? 1, 2, 3. Essas foram as palavras de João. Por que João falou essas palavras? Porque realmente ele estava esperando esse momento. Ele viveu a vida toda para esse momento. O momento que o Cordeiro de Deus, que Jesus ia aparecer, e ele ia ter, né, o privilégio de falar quem Jesus era para aquela multidão e para as pessoas que estavam perto dele. Mas antes da gente continuar sobre Jesus, vamos falar da primeira Páscoa, onde aconteceu a primeira Páscoa, lá no Egito, muitas décadas antes, muitos anos antes de Jesus aparecer e João falar, eis o Cordeiro de Deus. Muito antes, bem antes mesmo. O que estava acontecendo? O povo de Deus estava onde? Estava no Egito e eles eram escravos. E lá muitos já tinham se perdido, morrido, escravo. E uma geração vai clamar a Deus, orar a Deus e pedir que Deus seja bondoso com eles. E Deus ouve a oração do seu povo. E vai acontecer o que aqui? Eu não vou entrar na história toda, mas só para você entender o momento que aconteceu. Aí você sabe que Deus ouve a oração do seu povo, tem compaixão do seu povo, levanta um libertador, diga comigo assim, libertador, que foi Moisés, que tipifica um tipo de Cristo, né? Moisés, o libertador do povo de Deus. E aí Moisés vai lá para o Egito e tem todas aquelas pragas, né? 10 pragas. Mas quando você chega na última, você vai ver que vai acontecer algo extraordinário aqui. Porque a última, qual é? A última é aquela que os primogênitos vão morrer. Não é isso? Os primogênitos. E eram primogênitos de tudo, até dos animais. Né? Então, Deus dá para Moisés toda a dica, o que eles têm que fazer, o que tem que acontecer. E aí o Moisés vai falar, o que eles têm que fazer? Cada família vai pegar um cordeiro, sem defeito, diga assim comigo, sem defeito. E esse cordeiro vai ser imolado, vai ser sacrificado dentro daquela casa. Eles vão pegar o sangue desse cordeiro e vão fazer o quê? Eles vão colocar nos umbrais da porta, né? Na entrada da porta, no batente da porta, como o paraense fala, né? Ali, o sangue do cordeiro, sem defeito. Depois eles vão cozinhar esse cordeiro
com ervas, certo? E eles vão fazer aquela refeição. E eles precisam comer esse cordeiro todo. Se não tiver gente bastante, pode convidar os vizinhos, pode convidar outros para comer, mas tem que comer a carne do cordeiro cozido, cordeiro sem defeito. E o sangue desse cordeiro já foi passado na porta. Por quê? O que vai acontecer? O que vai acontecer? Que nesse dia o anjo da morte vai passar. O anjo da morte vai passar, e aonde tiver aquele sangue do cordeiro, e tivesse sendo feito aquele momento ali daquele jantar, tudo que Deus mandou fazer tivesse sendo feito, não vai morrer nenhum primogênito. Não vai morrer. Então por isso que a gente chama Páscoa, e Páscoa quer dizer passar por cima. O anjo da morte vai passar por cima das casas, e aonde tiver o sangue do cordeiro, não vai morrer ninguém. Vocês estão me entendendo aqui? E aí chega o momento que vai acontecer, e todas as famílias estão ali esperando, né? E o anjo da morte vem. Foi um dos dias mais terríveis da história, porque todos os primogênitos do Egito, de Faraó, todos, homens, mulheres, animais, começam a perecer, a morrer. Aí imagina só aquelas pessoas, aquelas famílias do povo de Deus dentro das suas casas, esperando, ouvindo os gritos, com certeza, né? O desespero, e olhando, eu acho que eles ficaram olhando para os primogênitos deles. Só que os primogênitos continuavam comendo, normal, e saudável, normal. E a morte passa e eles continuam vivos. Que coisa poderosa, né? Olha só, eu posso dizer que a partir daquele momento, uma nova vida começou para eles. Porque era um momento que era para todos morrerem, mas eles tinham o quê? O cordeiro e o sangue do cordeiro. Então, o que acontece? O povo de Deus naquele dia vai ser o quê? Liberto, livre. Porque o faraó vai ver o seu primogênito morrendo. Olha só, faraó tinha poder, maior potência da história. Ele tinha dinheiro, tinha riqueza, tinha joia, tinha prata, tinha ouro, tudo que você pensar. Mas não teve poder para mudar aquilo que foi determinado. Ele não tinha um poder da vida, de dar a vida, e o seu filho morre. E ali naquele momento ele viu que não tinha autoridade, poder para ter aquele povo preso. Então ele vai agora fazer o quê? Ele vai libertar. Diga comigo assim: Páscoa é libertação. Para você entender por que a gente festeja ou comemora a Páscoa, porque Páscoa também é libertação. Naquele dia o povo de Deus foi liberto da escravidão. Uma nova vida começou. Páscoa o que é? Uma nova vida, um novo tempo para a nossa vida. Então, aconteceu esse momento histórico, o povo de Deus vai ser livre, aí vai começar a história do povo de Deus. Mas o que aconteceu mesmo, que foi extraordinário mesmo, foi muitos anos depois. Mas muitas décadas depois, muito tempo depois, centenas de anos depois, o que vai acontecer? Aí vai acontecer realmente a verdadeira Páscoa, amém? Eu estou chamando a verdadeira Páscoa, por quê? Porque agora, nesse momento, vai aparecer o próprio Deus, vai aparecer Jesus na história, ok? Vai aparecer Jesus na história. Olha o que fala 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Livrem-se do fermento velho, para que vocês sejam massa nova, e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Diga assim: Cordeiro Pascal foi sacrificado. Então agora nós vamos para onde? Nós vamos para Jesus. Os judeus continuam fazendo a Páscoa desde o Egito. Todo o tempo eles estão celebrando a Páscoa. Todo o tempo eles estão celebrando aquele momento, é memorial, todos os anos.
nasce filho, cresce filho e vai mudando, e todos eles vão aprendendo como fazer a Páscoa e como comemorar a Páscoa. E quando Jesus aparece na história, eles continuam celebrando a Páscoa. Eles continuam fazendo aquele tempo de memorial. E é a partir desse momento que Jesus também vai celebrar a Páscoa, que ele dá uma nova direção. É aí que surge a Santa Ceia. Porque antes era a Páscoa que eles comemoravam, agora nós comemoramos todo mês a Santa Ceia. Não vou entrar nesse detalhe, outra vez eu entro lá, mas é bem aqui que começa a Páscoa com Jesus. Eu quero que você entenda isso, você sair daqui mais e mais a cada dia firme com Jesus e sabendo o que Jesus fez pela sua vida, o que Jesus realmente praticou por mim e por você. O significado do cordeiro na Páscoa, a Páscoa judaica. Qual era o significado? Lá em Êxodo capítulo 12, do versículo 5 em diante, você vai poder ver isso aqui. O cordeiro, ele deveria ser sem defeito. Diga assim comigo, sem defeito. Então eles pegavam um cordeiro novo, macho, sem defeito nenhum, mas o melhor que tinha. E eles escolheram esse cordeiro para aquele dia da Páscoa, porque ele não podia ter defeito nenhum, tinha que ser realmente, perfeito, eu posso dizer assim, sem defeito. O sangue do cordeiro era o sinal da salvação naquela casa. Então por isso que Deus mandou colocar o sangue, porque quando eles sacrificam esse cordeiro, eles pegam o sangue. Então o sangue do cordeiro era o sinal da salvação. Aonde tiver o sangue, não morre ninguém. Aonde tiver o sangue, nova vida vai ter. Vai viver um novo tempo, vai sobreviver, vai viver completamente. Então o sangue simbolizava salvação, ok? Pergunto para o irmão que está ao seu lado, você tem certeza da sua salvação? O sangue simbolizava a salvação, né? E um ato também, a Páscoa judaica era um ato de fé e obediência. Sabe por que eles foram salvos? Porque eles acreditaram, eles creram, eles tiveram fé. Mas não só tiveram fé, eles praticaram, eles foram obedientes. E uma das coisas que eu creio que na vida do cristão que segue Jesus tem que ter é a obediência à palavra de Deus. Sabe por que eles sobreviveram? Porque eles foram obedientes àquilo que Deus tinha mandado fazer. Eles tiveram fé naquilo que Deus mandou fazer. Eles acreditaram que ia acontecer, e aconteceu. Então o segredo, eles tiveram um ato de fé e de obediência. O cordeiro representa substituição. O que é substituição? Lá no Egito, eles mataram um cordeiro inocente para substituir, ok? O inocente morreu no lugar do que deveria morrer. Quantos estão comigo aqui? Então o cordeiro representa substituição. Então, Jesus, o Cordeiro de Deus, como João Batista falou, Jesus, o Cordeiro de Deus, vai ser morto para quê? Para substituir o pecador. Ou seja, o pecador não vai morrer, mas o inocente vai, que era Jesus. Mas ele morreu por quê? Por causa de mim e de você. Que era para ter morrido e nem existido, éramos nós. Mas agora o Cordeiro de Deus vai fazer o quê? Ele vai fazer a sua parte. Então a Páscoa lá no Egito nos mostra, agora a verdadeira Páscoa com Jesus. Jesus vai praticar isso. Jesus vai fazer isso. Então ele substituiu cada um de nós. Ele decidiu morrer por cada um de nós. Ele era o quê? Perfeito. Quem era Jesus? O Cordeiro perfeito. O único homem que pisou nessa terra que nunca pecou foi Jesus. Ele é perfeito, ele é santo, ele é puro, sem pecado. Então por isso que ele vai agora como um cordeiro. A Bíblia fala em Isaías 53 que ele foi para o matadouro como uma ovelha sem abrir a sua boca, ok? Então, para que nós possamos entender isso aqui, Jesus, o Cordeiro de Deus. João Batista, ele vai fazer o que agora?
Ele está pregando muito tempo lá, porque você sabe que o João Batista, ele veio para abrir o caminho, para preparar o caminho para Jesus, não é isso? Ele nasceu para isso, ele se tornou profeta para isso. Ele pregava sobre Jesus. Ele pregava que vinha, logo depois dele, vinha alguém maior do que ele não tinha nem poder para desatar suas sandálias. E ele pregava sobre Jesus, E eu creio que aqui foi um dos momentos mais poderosos e maravilhosos na vida do João. Acho que ele falou naquele dia assim: cumpri a minha tarefa, porque eu estou vendo acontecer o que eu esperava a vida toda. Então, João Batista vai reconhecer Jesus como o verdadeiro Cordeiro de Deus. Em João capítulo 1, 29, diz assim, 29 em diante: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, estava no meio da multidão, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele de quem eu falei quando disse: depois de mim vem um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Ele está falando de quem? Está falando de Jesus. E ele vê Jesus chegando, é muito forte isso aqui. Ele vê Jesus chegando e chama a multidão e fala assim: eis o Cordeiro de Deus que eu falava para vocês, é esse. Eu não falava para vocês que vinha um maior do que eu, que era mais poderoso do que eu. Esse aí é mais poderoso, sabe por quê? Porque ele é antes de mim, ele já existe, ele é Deus. É isso que ele estava dizendo, ele é Deus, ele existe todo o tempo. Antes de nós existirmos, ele já existia. Então ele está dizendo assim: o próprio Deus é o Cordeiro de Deus. Quantos podem me entender aqui, amém? Era isso que ele estava dizendo. O próprio Deus se tornou homem, se tornou carne, para que ele pudesse vir dessa terra e morrer por nós. Jesus cumpre todas as, eu diria assim, exigências, sem pecado, sem mácula. A mesma coisa que eles procuraram no Cordeiro lá no Egito, para sacrificar, procura-se em Jesus e acha: Jesus é o Cordeiro que não pecou, Jesus é o Cordeiro sem mácula. Então ele vai cumprir tudo aquilo que realmente precisava ser feito. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 18, olha o que diz: pois sabem que não foi por meio de coisa perecível, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. E quem está dizendo aqui? Que nós fomos redimidos, não foi pelo poder, pelo ouro, pela prata, não foi. Essa vida vazia que nós levávamos, sem propósito, sem destino, nós não mudamos, nós não fomos salvos por causa disso. Nós fomos salvos por causa do sangue de Cristo, sangue do Cordeiro, sem defeito e sem mácula. Ele está afirmando e confirmando, então, que nós fomos transformados pelo sacrifício de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Quantos estão me entendendo aqui, amém? Glória a Deus. E o que vai acontecer aqui? Vai acontecer que agora, nesse momento que Jesus vai aparecer, nesse momento que Jesus vai começar o seu ministério, vai chegar a Páscoa. E Jesus, ele vai ser sacrificado na Páscoa. É por isso que celebra a Páscoa, né? E Jesus sabia também disso, também, até Jesus celebrou a Páscoa quando estava lá na sua casa, porque todo judeu celebrava a Páscoa. Então Jesus vai chamar alguns dos seus discípulos e vai falar assim: olha, vamos celebrar a Páscoa. Jesus já sabia o que ia acontecer, porque enquanto os judeus estavam começando a fazer as festas da Páscoa, Jesus agora ia celebrar a verdadeira Páscoa, a Páscoa que ele era o Cordeiro. Então ele chama os seus discípulos e ele vai começar o processo de cumprir
a promessa e as profecias. Ele chama os seus discípulos e fala assim: vamos preparar a nossa sala, o nosso lugar para celebrar a Páscoa. E os seus discípulos vêm e falam assim: aonde, mestre? Ele fala: vocês vão em tal lugar, lá vai ter uma pessoa assim, assim, está tudo preparado. E você pode notar uma coisa quando você lê nesse texto, que os discípulos não perguntaram como que tem que ser, como que vai ser, quantos pão, como é que tem que ser a mesa. Por que eles não perguntaram? Porque eles eram judeus, e todos os judeus desde criança sabem como preparar uma Páscoa, que eles preparavam a Páscoa. Então ele fala para os discípulos, eles vão e preparam o ambiente, preparam o lugar. Aí daqui a pouco vai começar o processo da Páscoa com o Cordeiro vivo. Então Jesus é o cumpridor daquilo que aconteceu lá no Egito. Aquilo lá foi a sombra do que ia acontecer realmente com o próprio Deus, dando a sua vida por cada um de nós. O sangue de Jesus é a nossa proteção, amém? O sangue de Jesus é a nossa proteção. Eu quero que você entenda como que nós somos tão abençoados e protegidos. Quem, pastor? A Bíblia fala assim: todo aquele que crê no meu nome, todo aquele que me confessar, eu confessarei diante do Pai. Então todo aquele que crê em Jesus Cristo e recebe como seu Salvador, olha, o seu sangue é a nossa proteção. Diga assim comigo: proteção. Por que eu digo isso? Olha o que fala a Bíblia: não com sangue de animais, mas com seu próprio sangue. O que é isso? Antes eles sacrificavam, para ser redimido dos pecados. Era sangue de animal, de ovelha, de carneiro e outros animais. Mas Hebreus 9:12 fala assim: não por meio de sangue de bodes e ovelhas, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Isso quer dizer o quê? Que não precisa de fazer sacrifício mais com animais, porque Jesus Cristo de Nazaré foi o nosso próprio sacrifício. Ele foi o Cordeiro que se deu por nós. Quantos creem nisso? Digam amém, glória a Deus, aleluia, amém. Ele foi o nosso próprio sacrifício. Então não precisa mais fazer sacrifício de animais. Jesus já se deu por nós. O sangue de Jesus, ele não apenas cobre os pecados, mas remove o pecado. Entenda isso. Você crê no sangue de Jesus? O sangue de Jesus é poderoso. Tem algumas pessoas que não entendem o poder do sangue de Jesus e até brincam, passa teu sangue grosso, Jesus, amém. Meu Deus, que coisa. Se você entender o que é o sangue de Jesus, o sangue de Jesus, ele é poderoso para purificar pecados, para nos limpar de todo o mal, de todo o pecado. E nós temos que entender, é por isso que foi derramado, é por isso que lá no Egito precisou do sangue. O anjo a morte não teve poder contra o sangue de Jesus. Olha só. Então agora Jesus vai derramar seu sangue, e o sangue de Jesus, ele não só cobre, mas ele limpa, ele arranca, certo? É como aquela pessoa, é você ser transformado pelo poder de Deus, e não só passar o sangue sobre você, mas arrancar o pecado. Não importa o pecado que você cometeu, pode ser o pior pecado que você cometeu na vida, entenda isso. O pior pecado que você cometeu na vida, na sua história, se você crer no sangue de Jesus, arrepender o seu coração realmente de verdade, o sangue de Jesus não só te perdoa, mas ele te limpa de todo o pecado, amém? Glória a Deus. Ele passa, passa uma esponja, apaga completamente. Você vai ser totalmente puro, limpo de todo o pecado. Quem faz isso? O sangue do Cordeiro de Deus. Então entenda, o poder do sangue é fenomenal, é extraordinário, e é por isso que Jesus vem derramar o seu sangue. Como que ele derrama o seu sangue? Desde quando ele foi preso, ele começa a ser espancado, chicoteado, e aquele sangue que vai, aquelas chicotadas vai arrancando a carne do seu corpo, e ali começa a derramar o sangue do Cordeiro.
e coloca uma coroa de espinho, e aqueles espinhos penetram o couro cabeludo e mais sangue é derramado. Ele não ficou irreconhecível. Arrancaram a sua barba, a Bíblia fala, chicotearam, espancaram, zombaram, fizeram tudo que eles queriam, e o sangue do Cordeiro está sendo derramado nessa terra, sabe para quê? Para a remissão dos pecados. Quando ele sobe naquela cruz, você viu a cruz vazia aqui? É porque Jesus não está mais lá. Um dia ele esteve, mas ele não está mais lá. Naquela cruz, quando lançaram aquela lança e furou o seu lado, o sangue foi derramado e tocou nessa terra. Porque precisa do sangue. Tinha que ser um sangue puro, tinha que ser um sangue do próprio Deus. O próprio Deus derramou o seu sangue em favor de mim e de você. Quantos podem entender isso aqui? Amém? Então eu queria dizer que para você que isso é Páscoa. Páscoa, sabe o que é? É transformação de vida, é libertação de vida. Páscoa é você não ser mais assolado pelo inimigo. Páscoa, sabe o que é? É você ser coberto totalmente pelo sangue do Cordeiro, onde o diabo não tem poder para aquele que está sobre o sangue de Jesus. Embaixo do poder do sangue de Jesus. Isso aqui é o sangue do Cordeiro. Foi isso que Jesus fez na Páscoa. Ele deu a sua própria vida. A morte eterna, ela não alcança aqueles que estão marcados com o sangue do Cordeiro. Isso quer dizer o quê? Que se você tem Jesus e o sangue do Cordeiro está sobre a sua vida, você vai viver para a eternidade com Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu vou repetir porque eu acho que vocês não entenderam o que eu estou falando hoje aqui. O que eu disse? Eu disse que você, se tiver sobre o sangue do Cordeiro, embaixo do sangue do Cordeiro, acreditar realmente que Jesus é aquele que te libertou, você vai viver a eternidade com Jesus. Aleluia! 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 É a eternidade. Vai para o céu e vai adorar Jesus a eternidade. É a eternidade. A morte não vai ter poder contra você. Sabe por quê? Porque o sangue do Cordeiro já foi derramado sobre as nossas vidas. Vivendo a nova Páscoa. Eu vou encerrar com isso aqui. O que é isso? 1 Coríntios capítulo 5, 7 diz: Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Quantos creem em Cristo Jesus? Diga eu. Cristo, o nosso Cordeiro, foi sacrificado. Entenda isso. Jesus, ele tem um poder da vida. Poder da vida. Porque ele tem o poder da vida. Só tem o poder da vida aquele que venceu a morte. Só isso. Só tem poder para viver aquele que venceu a morte. Então Jesus, ele tem o poder da vida nas suas mãos. João capítulo 10, versículo 17. Anota isso na sua Bíblia aí, na sua agenda, no seu celular. Olha o que diz: por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem foi recebida do meu Pai. O que é isso? O que Jesus está dizendo? Ele está dizendo assim: eu dou a minha vida porque eu quero dar por vocês. Jesus não está sendo forçado. Ele fala assim: eu dou porque eu quero dar. Eu vou morrer porque eu quero morrer por vocês. Eu decidi dar a minha vida por vocês. Mas da mesma forma que eu dou a minha vida, eu tenho agora autoridade para retomá-la. Isso quer dizer o quê? Eu tenho autoridade para viver novamente. E assim como eu dou, eu também posso retornar. Eu posso retomá-la. Isso aconteceu segundo a palavra de Deus diz.
A Bíblia diz que Jesus morreu, estava lá crucificado na sexta-feira, naquela cruz, pagando o preço. A Bíblia diz que os pecados, as dores, as enfermidades estavam assolando o seu corpo, e ele estava ali naquela cruz. Chegou um momento que Jesus entregou o seu espírito, falou: está consumado, entregou o seu espírito para Deus. E o que aconteceu? Ele morreu. Aparentemente parece que a morte venceu, mas segundo a Bíblia fala que ele desceu nas profundezas. Eu fico pensando, não conta com detalhe, mas fico pensando uma coisa, pastor Paulinho. Pensa que quando o diabo e o inferno todo está fazendo festa, lá todo mundo festejando, nas escuridões, nas profundezas do inferno, matamos o Filho de Deus. Aí eles ouvem aquelas pegadas. Uau! Sabe quem está lá? Jesus. Jesus está lá. Sabe o que ele foi fazer lá? Nós vamos ver no versículo já. Sabe, eu acho que foi o maior desespero de endemoniado da história, porque Jesus vai vencer a morte. Foi para isso que ele venceu. E ele está dizendo assim: eu dei a minha vida e eu posso tomá-la de volta. Eu dei porque eu quis. Isso foi determinação, estou falando nessas palavras, ordem do meu Pai. Só quem tem o poder da vida é Jesus. É Jesus. Sabe por quê? Porque ele morreu e ele sabe o que é morrer, mas ele ressuscitou e ele sabe o que é viver. Só Jesus. A Páscoa agora é uma vida de santidade, gratidão e comunhão com Deus. O que é a Páscoa? É uma vida de santidade. O que é a santidade? Santidade é pureza. Sabe o que o sangue de Jesus faz? Ele nos purifica de todo o pecado. Ele nos limpa de todo o pecado. Então agora eu posso dizer: era pecador, mas agora eu sou santo em Cristo Jesus e o seu sangue. Então toma posse disso, porque isso aqui não é brincadeira. Aconteceu, Jesus está nesse lugar, Ele morreu por mim e por você. Toma posse dessa santidade. O que é Páscoa? Diga comigo: santidade. O que é Páscoa? Gratidão, é reconhecimento da morte e da ressurreição de Jesus por mim e por você. E se eu fosse você, eu dava um glória, dava um aplauso, eu gritava, aplaudia com gratidão a Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. A Páscoa é santidade, é gratidão. Nós temos que agradecer todo dia. E a Páscoa é comunhão com Deus. Nós só temos agora acesso a Deus. Sabe por quê? Porque quando Jesus morreu, a Bíblia fala que o véu do templo se rasgou. Agora eu não preciso sacrificar cordeiro, agora eu não preciso sacrificar bode ou qualquer outro animal. Agora eu tenho acesso direto ao trono da graça de Deus. Sabe por quê? Por causa de Jesus Cristo, meu Senhor, que me redimiu com o seu sangue e me salvou. Quantos tomam posse disso em nome de Jesus? Amém? A Páscoa é uma vida de santidade, gratidão e comunhão com o Espírito Santo. João capítulo 6, versículo 38 e 39, olha o que diz: pois desci do céu, dos céus, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas, olha só, mas o ressuscite no último dia. Sabe quem tem poder para a ressurreição? Jesus, porque ele ressuscitou primeiro. Sabe o que Jesus está dizendo assim? Meu Pai falou assim: você vai e você vai dar a vida por eles. Eu vou dizer para vocês: não perca nenhum deles, mas ressuscite todos eles que creem em mim no último dia. Agora preste atenção uma coisa, meu querido. A Páscoa no Egito foi para um povo específico, mas a Páscoa de Jesus foi para a humanidade. A humanidade que crê em Cristo Jesus vai ser transformada pelo seu sangue e vai ser salva e tem promessa de eternidade. Essa Páscoa aqui é a Páscoa verdadeira, que não alcançou só um tipo de pessoas ou só uma raça. Essa Páscoa aqui do Cordeiro de Deus morreu por mim e por você e pela humanidade, para todo aquele que nele crê.
não pereça, mas tenha a vida eterna em Cristo Jesus. Diga comigo assim: eu sou um desses em nome de Jesus. Você crê nisso? Isso aqui é Páscoa. O que é Páscoa? Libertação. O que é Páscoa? Transformação. O que é Páscoa? Diga comigo assim: Páscoa é ressurreição dos mortos. Uau! Páscoa é ressurreição dos mortos. Olha, Apocalipse capítulo 1, versículo 18. Sou aquele que vive. Quem está falando aqui é Jesus, se revelando para João, lá na ilha de Pátima. Sou aquele que vive. Estive morto, estive morto, mas agora estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho a chave da morte e do Hades. Uau! Que é isso? E que Jesus está dizendo assim: eu morri, mas agora vivo, sabe? E vou dizer algo para vocês: e agora eu vivo e tenho a chave da morte e do inferno. É por isso que eu digo que Jesus foi lá no inferno. E quando os demônios estavam se alegrando, pensando que eles tinham vencido, Jesus chega lá, mete o pé na porta e fala assim: pra cá, chavezinha, chave da morte, chave do inferno. Diabo, nem a chave da tua casa tu tem, que é minha, manda para cá. Então Jesus tem a chave da morte e a chave do inferno. É isso que ele está dizendo aqui. Então todo o poder, toda a autoridade, toda a vida está em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E é por isso que nós somos felizes, porque nós servimos um Deus vivo. Amém? Quantos creem que Jesus está aqui? Aleluia! Ele está aqui nesse lugar. Aleluia, aleluia, aleluia. Se for para Jesus, pode aplaudir mais forte, Ele merece toda a glória, toda a honra. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Aleluia, aleluia. João capítulo 11, 25. João 11, 25 diz: Jesus lhe disse. Diga assim: Jesus. Fala assim: te amo, Jesus. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Toda vez que você falar Jesus, fala assim: eu te amo, Jesus. Porque esse nome é maravilhoso. Não existe. Qualquer dia desse eu vou trazer uma série de mensagens só sobre o nome de Jesus. Você entender o poder que está nesse nome. Mas hoje nós estamos falando do Cordeiro de Deus, Jesus. João capítulo 11, 25. Olha que Jesus disse. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá, e viverá eternamente, para a glória de Jesus. Quem é Jesus? Sabe qual é a lição milagrosa da Páscoa? É que você pode viver em Cristo Jesus. Ele está nesse lugar. Ele é vivo, Ele é Senhor. E Páscoa, sabe o que é? É ressurreição. No domingo, quando aqueles soldados que estavam guardando o sepulcro despertaram, a pedra já tinha rolado e Jesus já tinha ressuscitado. Então hoje é dia de ressurreição. Mas deixa eu falar que essa ressurreição é ressurreição em nós. Jesus ressurgindo em nós. Jesus tirando todo o pecado. Jesus tirando toda a maldade. Jesus tirando todo o velho homem. A Bíblia diz que assim como Cristo morreu e ressuscitou, nós também morremos e ressuscitamos em Cristo Jesus. Eu queria que você ficasse em pé nessa manhã. Fique em pé. Nós vamos tirar agora aqui um tempo de adoração. Nós vamos adorar a Deus. E eu queria convidar você. Não existe um dia melhor para isso. Você que quer entregar a vida para Jesus. Você que nessa Páscoa fala assim: eu quero realmente entregar meu coração para Jesus. Eu quero ser de Jesus, eu quero Jesus, quero viver para Ele, quero tomar posse daquilo que Jesus fez por mim. Enquanto nós adoramos, saia do seu lugar.